Olá, tudo bem? Eu sou Saulo Lima, sou músico, sou empresário, sou cristão e quero através desse vídeo compartilhar com você um pouquinho da história do worship. Esse worship que você toca na igreja, que você ouve no seu carro, acredite, ele não começou de agora, começa um pouquinho lá atrás. Então fica comigo até o final, valeu? Esse worship que a gente conhece, na verdade ele teve início nos anos 80, nesse molde que você ouve dentro da sua igreja, nesse molde que você conhece na tua casa. Mas a verdade é que, para entender a história, para entender a origem do worship, nós precisamos voltar lá atrás. No início do século XX, houve um grande movimento chamado Movimento da Rua Azusa. Foi um movimento pentecostal. E o que foi esse movimento da Rua Azusa? Até o início do século XX, o ano de 1906 mais precisamente, negros, indígenas, asiáticos não tinham voz dentro das igrejas. Na verdade, as igrejas eram muito segregadas. E esse movimento da Rua Azusa, ele dá voz, ele abre espaço para esse pessoal. E daí por diante, então, cada um começa a oferecer um pouco da sua cultura que vai ajudar nessa miscelânea a montar o worship como nós conhecemos tradicionalmente. O interessante é que naquela época, as pessoas pensavam que a adoração, a música santa, a música que adorava a Deus, era aquela que tinha um perfil clássico europeu. Então não havia nada que você tocasse que seria considerado santo, a não ser naquele modelo que viesse da Europa, aquele modelo clássico ali, era o que se imaginava até então. Como as mudanças começaram a acontecer por volta de 1906, imaginava-se que o desenrolar seria um pouco mais rápido. Mas entre as décadas de 10 e as décadas de 50, o mundo como um todo passou por grandes problemas. Dentre eles, duas guerras mundiais. E essas guerras mundiais, elas meio que pararam o cotidiano de todo mundo. Então as mudanças que foram feitas, pelo menos nessas 4 décadas, entre 10 e 50, elas foram muito pequenas, mas ainda essas mudanças pequenas, elas geraram boas sementes. Sementes essas que na verdade foram pessoas que nasceram por volta desse período. Para citar alguns, nós temos Elvis Presley, nós temos Aretha Franklin, nós temos Rock'n'Roll, e eles começaram a ser precursores desse movimento. Depois da década de 50, com a chegada da década de 60, o movimento hippie, grandes mudanças no mundo. E essas mudanças não aconteceram apenas lá fora. Dentro da igreja também elas começaram a acontecer. Os jovens daquela época começaram a questionar toda a conduta, começaram a questionar a liturgia da igreja. Os anos 70, eles trouxeram consigo uma evolução. Agora os teclados eles eram portáteis, os instrumentos eles eram muito mais modernos. E essa modernidade começou a chegar dentro da igreja e começou a mudar o som que era ouvido dentro das igrejas também. Os anos 70 foram muito generosos com o worship como nós conhecemos hoje. Grandes nomes como Michael W. Smith, Amy Grant, Kirk Franklin nasceram nessa época. Então, com certeza você já ouviu alguma coisa de pelo menos um desses nomes que eu citei para você. Velho, os anos 80 eles são fora da curva. Eu tenho muito orgulho de ter nascido nos anos 80 porque eu penso que a música, de fato, tem muito mais qualidade, tem muito mais sabor. Eu penso que as melodias são muito mais agradáveis e não apenas dentro da igreja, como eu citei, eu sou um cara cristão, mas lá fora também. Quando eu paro para pensar nos anos 80, eu posso lembrar de um monte de nome top aí. Bryan Adams, Tears for Fears, A.H., posso lembrar do Queen. Então, muitas bandas boas, músicas boas. E isso não se reflete apenas ao mundo secular, mas dentro da igreja também. Haja vista que muitos músicos que tocam no secular saíram de dentro da igreja. E os anos 80 eles foram fantásticos, porque, para pensar comigo, os anos 70 começaram a trazer um pouco de tecnologia, os anos 80, o mundo une a essa tecnologia um outro fator muito interessante, o primeiro boom de globalização. Então as coisas não aconteciam apenas em um nicho, apenas para um grupo específico. Aquilo era meio que dividido. De certa forma, havia até uma concorrência para ver quem produzia conteúdo melhor, se era a galera do mundo ou se era a galera da igreja. Mas que nós fomos beneficiados por esse período, eu não tenho dúvidas disso. E as mudanças, elas não param apenas no que diz respeito à parte musical. Fala sério, se você não estivesse assistindo esse vídeo, ou se, sei lá, se você não estivesse aí navegando, surfando pela internet, como que você ia saber que igrejas como a Bethel, como que a Hillsong tiveram um pé na Assembleia de Deus? É quase impensável isso.
Tudo isso foi fruto de quê? Do questionamento que começou a haver dentro das igrejas, no que tangia, no que dizia respeito a estilo de música, a estilo de adoração. Os anos 90. Cara, os anos 90 foi o ano da experimentação, na minha opinião. E eu não penso desse jeito só sobre as músicas na igreja, eu penso também dessa mesma forma sobre o que ocorreu na parte secular. O pessoal meio que estava com muita tecnologia na mão, porque a evolução da tecnológica foi muito grande. Aquilo que antes era desenvolvido em 100 anos, encurtou para 50 anos, encurtou para 30 anos, para 10 anos, para 2 anos. Hoje você pode ver esse celular, esse smartphone, esse computador que você está vendo, esse conteúdo agora, eu não dou 6 meses, ele vai estar obsoleto por causa da tecnologia. E os anos 90 foi quando começou a ter essa grande gama de tecnologia disponível. E eu penso que os músicos como um todo, os produtores musicais e a igreja também, começaram a fazer testes. Deixa eu ver se isso dá certo. Talvez isso fique bom, talvez não fique. A grande vantagem, sem dúvidas nenhuma, que eles começaram a obter nesse período foi o nível de tecnologia. E a desvantagem foi porque ela foi em excesso e eles ainda não sabiam administrar essa tecnologia. Nesse finalzinho de anos 90 para início de anos 2000, eu penso que o worship poderia ter se desenvolvido mais. Ele não se desenvolveu tanto porque a internet, o sistema de comunicação mundial que nós usamos hoje, até o final, até os anos de 95, 96, ele não era tão difuso como ele é hoje. A internet começou a ser mais globalizada no início dos anos 2000. E aqui agora nós estamos entrando na parte final desse worship, como nós conhecemos de fato. Os anos 2000 foi muito interessante. Esse worship que a gente conhece, ele chegou e chegou forte. E ele não chegou sozinho, ele chegou com o seu irmão. A adoração extravagante foi um outro estilo de música que invadiu as igrejas no finalzinho dos anos 90 para início dos anos 2000. Quem não lembra do Poderoso Deus? Quem não lembra das gravações que o Diante do Trono fazia, ora em uma capital, ora em outra, levando multidões às ruas? Tudo isso gerou o que a gente conhece como o primeiro movimento de worship experimentado no Brasil. Foi o movimento Beta, o movimento 1.0. E nesse período também surge agora uma galera que eu e você conhece muito bem, eu imagino, né? Se você está acessando esse conteúdo de worship é porque você tem interesse pelo tema. Surge Bethel Church, surge Jesus Culture, surge o Hillsong United. Essa galera de fato colocou o pé na porta musical para poder trazer para nós essas referências que nós temos. Cara, eu quero soar aquela batera igual a do Josh, do Jesus Culture. Ou então, eu quero aquele som de bumbo que eu ouvi no Hillsong. Tudo isso foi fruto das mudanças experimentadas até esse período. Com todas essas mudanças, comece a pensar agora a tecnologia super desenvolvida, os custos que antes eram absurdamente altos para você comprar, para você ter. Eu não estou dizendo que as coisas estão baratas hoje, mas no início dos anos 80, anos 70, até anos 90, as coisas eram muito mais caras. Olha para você ver, hoje quando o seu guitarrista quer soltar um worship pad, ele solta do celular. Hoje você consegue entrar na internet e comprar um controladorzinho de 3/8 por um valor bem mais em conta do que você conseguia antigamente. Os VS estão na mão. Então, a iluminação é um pouco mais prática, tudo está corroborando, está facilitando para que você tenha o worship dentro da sua igreja, nos moldes que você ouve dos gringos fazendo lá fora. Finalmente, chegamos aos anos 2010. Os anos 2010, sim, de fato, é o que a gente ainda experimenta dentro das igrejas hoje. Una toda essa tecnologia que a gente falou, una todas essas evoluções que nós falamos, una todas essas divisões de pensamentos que acabaram gerando novos ramos, novas igrejas, novos conceitos de adoração. Una tudo isso a proliferação da internet e das mídias sociais. YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, sei lá. Todos eles estão aí para poder ajudar a proliferar esse material. Hoje, dentro das igrejas, a única observação que eu faço no que tange o worship é que muitas vezes se resume a letras muito rasas e muito repetitivas. Eu até falava outro dia com um amigo meu e ele falou comigo, cara, o worship é meio que um mantra. No dia que ele me falou isso eu não recebi muito bem, mas no final das contas o mantra é uma repetição que te leva a um tipo de êxtase. E muitas vezes dentro das igrejas, como é o caso que eu estou aqui na minha igreja, é o que se vê dentro das igrejas. Simplesmente música se repetindo, acordes menores para poder
te trazer uma emoção humana, mas worship não é música, cara. Worship ele é um estilo de vida. Então não se prenda a roupas, a fatores estereótipos, não se prenda a simplesmente arrepios humanos. Entregue, pense no seu som, pense no que você faz como um estilo de vida e não simplesmente como um estilo de música. Tocar é fácil. Eu posso chegar para um aluno meu hoje aqui e passar para ele um estilo de louvor e adoração, que na minha cabeça é louvor e adoração, e para ele pode ser uma música romântica, tanto faz. Então consagre a tua vida, pense na tua vida como uma verdadeira oferta para Deus. O worship de verdade, ele é muito mais do que música, é o seu estilo de vida. Obrigadão, abraço.